Bom dia, pessoal. Hoje é dia 21 de abril. Vocês devem estar se perguntando aí na casa de vocês, o que tem no dia 21 de abril? Por que é feriado? Por que nós ficamos em casa? Então eu fui pesquisar aí para estar mostrando para vocês. Então dia 21 de abril é um feriado, né, aqui no Brasil. Por quê? Se comemora o dia de Tiradentes. Então a data vai remeter o que? A morte aí de Joaquim José da Silva Xavier, que ocorreu no dia 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Era conhecido pelo apelido Tiradentes e se tornou aí um herói nacional. Por que ele se tornou um herói nacional? O que ele fez? Em que ele contribuiu para o nosso Brasil? Então, o Tiradentes, ele nasceu na capitania de Minas Gerais, em 12 de novembro de 1746, na época do período colonial do Brasil. Ele teve várias profissões, né? Entre elas, uma foi de quê? De dentista amador. Por isso ele recebeu o nome de Tiradentes. Foi, porém, na carreira militar que Tiradentes fixou-se como profissional. Ele fez parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, no posto de Alfares. É uma patente acima de tenente. Os Dragões eram uma companhia militar formada por portugueses e brasileiros, que estava submetida à autoridade da coroa lusitana e atuava na colônia. Então, como ele seguiu essa carreira militar, né? O que permitiu isso para o Tiradentes nesse período, né? Ele teve algumas posses, como terras, escravos. Ele transitava entre as principais lideranças políticas e intelectuais da capitania, né, de Minas, à época insatisfeitas com a arbitrariedade da coroa portuguesa. O ponto mais discutido com relação a isso era a questão da cobranças de impostos, né? Então ele não era satisfeito com a forma que era cobrado os impostos naquela época. Então, a partir disso que foi surgindo aí as ideias, né, que Tiradentes defendeu aí até o fim. Então, por quê? Como que funcionava naquela época? A coroa, né, as pessoas que viviam extraindo ouro, né, das minas, tinham que dar à coroa o chamado quinto. Ou seja, o que era esse quinto? 20% de tudo que eles produziam. E a partir da década de 1760, a produção regrediu na capitania de Minas, mas o quinto continuou sendo cobrado na mesma proporção. Então teve uma época aí de ascensão, e quando a ascensão passou, que caiu, o valor cobrado pelo imposto continuou sendo de quando aquilo estava em ascensão, né? Dada a escassez do ouro, a cobrança do quinto não mais satisfazia as necessidades dos lusitanos. Como solução a esse problema, a corte portuguesa autorizou os governadores da capitania de Minas a cobrarem a derrama, né? O que era essa derrama? Era um outro imposto que compensava o déficit do quinto. Então, as pessoas que viviam naquela época, além de pagar o imposto denominado quinto, passaram também a contribuir aí com a derrama, né? Não havendo cumprimento do saldo do quinto, cobrava-se o restante deficitário com tributo sobre outras posses que os mineiros tivessem. Quaisquer bens estavam sujeitos à imposição da derrama, tá? E o que Tiradentes fez, pensou, como que ocorreu isso? Diante disso, ocorreu o quê? A Inconfidência Mineira, né? Que foi o quê? O ponto alto da crise relativa à tributação exigida pela coroa portuguesa na capitania de Minas, que ocorreu entre os anos de 1788 e 1789, no período do governo do Visconde de Barbacena. Foi nessa época que Tiradentes, juntamente com outras pessoas, a maioria eram intelectuais, mineiros, militares,
religiosos e poetas. Entre os poetas aí, que é bastante conhecido hoje em dia, nós temos o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Organizaram uma conspiração contra o governo de Barbacena. Apesar desses homens, como o próprio Tiradentes, terem recebido a influência do pensamento iluminista, né, que era predominante ali naquele século, o objetivo principal da conspiração não era exatamente formar um povo, né? O que eles queriam? Não era formar um povo, formar um novo Estado, guiados pelos ideais que nortearam a Revolução Francesa. Né? Eles queriam o quê? Era livrar-se da pressão econômica lusitânia que tinha naquela época, encarnada na pessoa dos governos da capitania. Essa conspiração ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Tiradentes foi considerado o mais radical entre os inconfidentes, tendo inclusive elaborado um plano para matar o governador Visconde de Barbacena. Só que essa conspiração, ela não foi adiante, mas a partir daí o que aconteceu? Um dos membros dessa conspiração, que era José Silvério dos Reis, delatou os demais, acreditando ter no futuro suas dívidas perdoadas pela coroa, que é o que seria hoje em dia a delação premiada, né? Que a gente vê muito falar isso na televisão. Ah, eu sou corrupto, eu entrego um esquema e eu tenho a minha dívida ou a minha prisão amenizada. Seria mais ou menos isso. A delação fez com que o Visconde de Barbacena desmantelasse toda a conspiração e prendesse todos os envolvidos. A maior parte dos inconfidentes não assumiram a culpa. Por quê? Eles tinham medo das penas, das punições, né? Então, o que aconteceu? Por exemplo, os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa foram degregados, ou seja, exilados forçadamente para a África. Então, eles tiveram que sair do Brasil e foram para a África. O único que reconheceu ser conspirador e assumiu a responsabilidade por tramar tudo que estava envolvido foi o Tiradentes. E o que aconteceu com o Tiradentes? Por ele ser militar, e o militar naquela época devia obediência à coroa, e por ter assumido a culpa, a pena dele foi a mais severa de todos, né? Depois de 3 anos preso, né? No dia 21 de abril de 1792, ele foi o quê? Enforcado, decapitado e esquartejado. E para que naquela época se faziam isso? Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição. Então, o que aconteceu? A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Com o tempo, sobretudo após a independência, sua imagem passou a ser usada como símbolo de luta pela liberdade no Brasil, tanto na fase imperial quanto na fase aí republicana. Como diz o historiador Boris Fausto em seu livro História do Brasil, existia uma base real para isso. Há indícios de que o grande espetáculo montado pela coroa portuguesa para intimidar a população da colônia causou efeito oposto, mantendo viva a memória do acontecimento e a simpatia pelos inconfidentes. Então, a atitude de Tiradentes assumindo ali toda a responsabilidade pela conspiração, a partir de um certo momento do processo e o sacrifício final, facilitaram o que? A mitificação de sua figura, logo após a proclamação da República. Então, o dia 21 de abril passou a ser feriado e Tiradentes foi cada vez mais retratado com traços
semelhante às imagens mais divulgadas de Cristo. Assim se tornou um dos poucos heróis nacionais cultuado como mártir, não só pela direita e pela esquerda, como pelo povo da rua. Lembrando que esse pedacinho que eu acabei de ler não é fala minha, é fala do historiador Boris Fausto no livro História do Brasil. Então, resumindo aí, o dia 21 de abril tornou-se feriado nacional em 9 de dezembro de 1965. E quem fez isso foi o nosso presidente Marechal Castelo Branco, por meio da Lei número 4.897. Tal lei também instituiu o título de patrono da nação brasileira ao nosso aí Tiradentes. Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero ter colaborado aí com o aprendizado de vocês, e assim como eu fiz no Dia do Índio, hoje eu vou lançar também aí um desafio para vocês, né? Pesquisem mais do que eu passei aqui para vocês, porque o vídeo tem que ser rápido. Façam um resumo no caderno sobre o Tiradentes, ou um desenho, ou grave um vídeo falando o que você entendeu e manda aí pro nosso Facebook da escola, que é o Manuel Rodrigues, tá bom? Lembrando que esse momento é de prevenção, o melhor remédio é ficar em casa. Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.